Uma das vantagens, né, do uso dos biocombustíveis é que eles possibilitam o fechamento do ciclo do carbono, né, o CO2, contribuindo para a estabilização da concentração desse gás na atmosfera. Esse fato é relevante no controle do aquecimento global. E como fica o elétrico nessa situação? Vocês acham que o elétrico pode perder força aqui no Brasil, já que o Brasil é forte nessa questão? Vamos lá, Marisa. Nossa, mãe, essa pergunta dá até vontade de falar. Pergunta de novo? Ela é grande? É grande Bom, mesmo. vamos lá. Eu vou continuar batendo numa tecla aqui, talvez para provocar, né? Eu acho que é difícil fazer uma escolha, né? Por mais que a minha área seja biocombustíveis, eu proponho não escolher e sim tentar juntar, né? Então, existe uma proposta, né, que são as células de combustível, por exemplo, vou começar minha fala nessa linha, em que os motores são acionados por etanol, né? E o etanol é um biocombustível. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, né? Então, completando aí esse ciclo que você falou, se a gente for parar para pensar e fazer um cálculo econômico, essa biorefinaria aliada ao processo elétrico, né, ele pode fechar muito bem, né? Claro que eu estou falando de forma muito simplista, mas essa é uma ideia que eu penso de forma a não encontrar um meio de provocar uma competição, porque eu acho que não é essa a questão, pelo menos do meu ponto de vista. Os dois têm vantagens e desvantagens, os dois têm vantagens ambientais e desvantagens ambientais, porque o biocombustível também apresenta problemas ambientais, né? Não no que diz respeito ao CO2, mas outros contaminantes, né? E o processo elétrico que eu tenha em mente, um problema que eu acho que seria o mais impactante, mas que o Delator já falou e o Maranhão, o André também, é a questão das baterias, né? Mas aí eu entro na questão das políticas públicas também, que são envolvidas nisso, né? E que podem propiciar para esse tratamento aí do meio ambiente essa ligação da célula combustível, do acionamento por etanol, e aí a gente consegue fechar esse ciclo sem pensar numa competição, e sim numa rede, né? Por que eu falo isso? Porque a gente, vou deixar também uma coisa para a gente pensar aqui, inclusive com o pessoal que está assistindo. O pessoal fala muito de biodiesel, né? Mas o biodiesel é produzido com metanol. Não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso. Metanol é um solvente altamente tóxico, né? E que é caro. E o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo. E as nossas pesquisas com etanol ainda são muito incipientes, né? Então, vamos parar para pensar. Se a gente produzir um biocombustível, né, a partir de uma fonte renovável, usando um outro biocombustível que não necessariamente precisa ser totalmente puro, né? Aí tem vários estudos, várias coisas a se colocar. E ainda poder utilizar esse biocombustível para acionar ou para fazer parte de um acionamento de algo elétrico, eu acho que seria vamos dizer assim, o mundo ideal, né? O mundo termodinâmico ideal. Então, eu acho que do ponto de vista ambiental, essas coisas podiam se unir. É claro que os problemas existem, sempre vão existir, mas é preciso que haja um chute inicial, né? É preciso que haja uma explicação, né? Uma explanação para a sociedade, eu acho, acima de tudo, né? E juntar esses dois lados, né? Nós temos profissionais maravilhosos nesses dois lados e que a gente pode juntar e pensar sobre isso, né? Pensar sobre a questão ambiental, buscando os dois lados, né? O fato, eles podem falar muito mais do que eu nesse sentido, mas a Europa tem já um plano
de ter tantos carros elétricos, né, até eu acho que 2030 ou 50 que eu estava lendo. Então, é uma realidade, né? Desde o momento que você bota uma prospecção, isso se torna uma realidade, porque você vai correr atrás daquele objetivo. E nós, Brasil, estamos com alguma realidade, né? E não estamos por quê? Será que é só uma questão ambiental? Não sei, aí vou deixar também esse pitaquinho junto com o meio ambiente. Falei muito, gente. Renata. Eita, o microfone. Pode falar, fica à vontade, Marisa. Rômulo. Então, de novo, a pergunta é muito legal. Eu acho que, então, Marisa e Renata, talvez eu não tenha entendido muito bem o começo, né? Onde você fala sobre um balanço aí dessa liberação de CO2 em relação ao biocombustível, mas eu acho que ele também emite, a Marisa falou sobre isso, né? Ele também emite o carbono e ele emite o metano, inclusive, que tem um impacto maior, né, do que o carbono, porque ele ainda vai pegar o oxigênio e vai fazer a combustão no ar, né? Então ele está fazendo, quando você trabalha com esse biocombustível, a gente tem que ter essa noção sobre isso. Mas o André, e também, de novo, eu me alinho a Marisa quando a gente não coloca uma competição, né? Embora eu tenha umas ideias, mas a gente não tem que ver isso como uma competição, não, elétrico, contra o combustível e não só o biocombustível. Eu até trago aqui, geólogo, desculpem, eu trago, inclusive, o combustível fóssil, né? Vou ter que trazer ele de volta e talvez aí complicar o jogo. Mas quando o André trouxe uma coisa muito interessante, porque parece muito simples, porque aquele motorista lá, o comprador desse carro elétrico que está na moda e tudo mais, que vai sair por aí não emitindo do CO2 no seu carro, mas a produção desse carro, e o André tocou no lítio, né, é interessante. Então, a gente vai ter que fazer um balanço desse carbono, né, para saber se essa exploração... É que hoje, o André falou da bateria de lítio, eu sei que tem um monte de estudo para desenvolver novas baterias e outras coisas, o hidrogênio, né, tá vindo aí no papo e tudo mais, mas vamos pensar exatamente o que ele falou desse lítio, que é hoje o que é explorado e que é hoje o que se faz o maior conjunto de baterias, salvo eu esteja errado aí, eu acho que o André e o Fábio podem me corrigir. Mas se a gente pensar no lítio, ele é um elemento super raro, né? O lítio não é um elemento que dá bandeira assim fácil, é um elemento super raro. E eu tenho a impressão que o maior produtor do lítio é a Bolívia, então você vai encontrar o lítio nos salares, você tem esse lítio de uma forma explotável facilmente é leviano da minha parte, de forma mais fácil, porque eles são cloretos, né? Você tem cloretos, sulfatos, ligações iônicas ali tranquilas. Mas no Brasil, eu tenho a impressão que a maior reserva de lítio está em Minas Gerais, e se eu não me engano, o mineral que se explora o lítio, talvez esteja totalmente equivocado, é o spodumênio. O spodumênio é um aluminosilicato de lítio, e por ser um aluminosilicato, ele envolve um trabalho maior. A extração do lítio a partir desse mineral que a gente tem, ele envolve um trabalho maior, que envolve energia, que envolve... E a própria extração, né, desse lítio nos pegmatitos, acredito que no Brasil a maior reserva de lítio está associada a pegmatito, quer dizer, envolve uma mineração que ela vai ter que entrar nesse balanço ambiental que a gente está falando aqui, né? Então, nessas características do nosso lítio, né? E nessa característica de se tornar E o Brasil tem uma coisa muito bacana, ela tem uma matriz energética muito variada, né? E eu acho que deve manter, porque nós temos uma característica continental, uma população gigantesca, e a gente tem que preservar essa matriz variada. Então a gente vai ter que colocar no balanço tudo. A Marisa falou uma coisa muito legal. Se a gente conseguisse fazer um balanço termodinâmico ideal, né, né, Marisa? Diminuindo a emissão de carbono e tendo todas essas matrizes funcionando ao mesmo tempo, seria maravilhoso. É isso que o Brasil deve ver à luz da sua própria realidade. A gente não vai sair. Nós temos uma reserva, por exemplo, e aí eu coloco o combustível fóssil de volta no jogo. Eu vou ter que colocar isso de volta, né? Que ele está falando do biocombustível que é para outro lugar. Mas eu traria o combustível fóssil no jogo, porque eu não conheço nenhum país no mundo que tenha feito uma mudança na sua economia, sua matriz energética, sem energia suja. Vamos pegar a Alemanha, né? Ou, por exemplo, enfim, vários, todos eles, né? Tem países que nem têm a sua própria energia. Você pegar a Itália, então ela consome energia nuclear de outro país e diz que eu não tenho energia nuclear e tudo bem. Uma opção, mas eu não colocaria a energia de um país às custas às luzes dos benesses, dos quereres do outro país, né? A Itália fez esse jogo, eu não acho tão interessante. Então,
para falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem que olhar a realidade brasileira, a disponibilidade de minérios, a disponibilidade desses recursos de biocombustível, e quando a gente falar de bateria, até que não se tenha outra alternativa, a gente vai ter que falar sobre mineração, e a mineração, nesse caso, a gente está falando sobre mineração que é muito específica, né? E aí eu trago isso de volta. Eu não conheço esse balanço sobre a quantidade de energia que a gente precisa fazer para tudo isso funcionar, nem o quanto de emissão que a gente vai ter de poluentes, mas isso vai ter que entrar no jogo, né? A gente vai ter que olhar isso com bastante propriedade, né? Porque senão a gente envereda num carro que é super caro, que a tecnologia está sendo desenvolvida, etc., mas a gente vai pagar um ônus muito grande, né? Então, só trago isso aí. Talvez eu tenha fugido um pouco da tua pergunta, mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais complexo, tá? A coisa é complexa. A gente tem que abordar da forma como ela é, complexa. Não vou me estender muito, não. Tranquilo, Roma, não tem problema não. É bom que traga essa reflexão também, né? Fábio. Vou parafrasear a Marisa. Pergunta de novo, por favor. Brincadeira. Quer que eu pergunte de novo, sério? Não, né? Tô brincando, só para descontrair. Gente, de novo, para não... Eu acho que a gente consegue fazer, talvez, o bom uso dos dois lados, né? A gente, como eu coloquei na minha primeira frase, né? O elétrico, ele inegavelmente é mais simples do ponto de vista construtivo, mas tem um contraponto da maneira como a energia vai estar sendo acumulada, armazenada ou eventualmente produzida, né? O ciclo, no fundo, que a gente acaba utilizando para o biocombustível, especificamente o etanol, se torna favorável quando a gente vê essa emissão, né, de carbono e a supressão como um todo. Então, quando eu pontuei que não seria, de repente, uma única solução para todas as aplicações, ou seja, a partir vão virar a chavinha, tudo vai ser elétrico daqui para frente, eu acho que existem nichos que se permitem se trabalhar de maneira excepcional com 100% elétrico, porém existem nichos que vão demandar que a gente continue ainda tendo o respectivo motor a combustão, com, por que não, o auxílio de um motor elétrico para dar uma longevidade, uma diminuição de consumo, de emissões de particulado, eventualmente se pensar em questões em que a gente possa produzir hidrogênio com reformadores a etanol, né, voltados, não necessariamente reformador a bordo, mas um reformador que possa ser, de repente, estacionário, produza o hidrogênio, faça o abastecimento, de repente isso possa ser utilizado para a produção da própria energia elétrica em estações de recarga de uma maneira um pouco mais ampla, que combine diferentes fontes de energia. Então, assim, tudo que é novidade e eventualmente a gente nunca passou, geralmente gera insegurança, né? É assim com a nossa vida, né? A gente não se depara com uma resposta para tudo, mas é importante a gente ter, de repente, boas fontes, boas pesquisas e boas fontes de consulta para que a gente não seja errôneo nas nossas colocações e nas nossas discussões. Então, o canal que você faz, Renata, é importante para fazer essa divulgação e de que as pessoas que lhe acompanhem tenham a oportunidade de ter essa boa fonte de consulta, né? Eu vejo pontos positivos dos dois lados, né? Acho que os dois, acho que tem espaço para os dois, né? Eu gosto dos dois, eu milito em relação aos dois nas minhas aulas com os meus meninos e meninas, como carinhosamente eu chamo os meus alunos aqui na faculdade. Pode ir, André. Tá bom, eu vou falar um pouquinho, como a gente tinha combinado, mais do ponto de vista mercadológico, né? A gente no Brasil tem um possível retardo em relação ao resto do mundo, em relação à eletrificação como um todo, né? Se a gente for pensar, a Europa já está migrando bastante forte para a eletrificação, especialmente o norte da Europa, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, esses países têm mais de 60% de market share de eletrificação nesses países. Porém, aqui, a gente indo para os trópicos, né, vindo para Brasil, para a Índia, a gente tem um ambiente muitíssimo favorável, né, para a produção, especialmente de cana-de-açúcar, né? E isso
essa fertilidade e tamanho territorial, né, que a gente tem aqui e liberdade de solo, especialmente aqui na região do estado de São Paulo, isso favorece muito para o Brasil também desenvolver bastante na parte de biocombustíveis. Tá? Então, na migração, eu vejo que na migração para a eletrificação no longo prazo, a gente vai passar aqui no Brasil pelo biocombustível e é fundamental. Né? É fundamental. Seria até um erro se, especialmente o mercado de volume, né, as montadoras de volume não seguissem nessa condição, porque fazer uma mudança drástica para a eletrificação por causa da matriz lá que seja na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, enfim, é complicado, né? O nosso mercado é muito particular, né? O nosso mercado aqui no Brasil, bem particular, e a gente tem, graças à nossa região, nosso território, né? O posicionamento geográfico do nosso território facilita bastante, né? Só para dar um norte, né? Se a gente for imaginar que um carro movido a gasolina, ele vai jogar 120 gramas de CO2 por quilômetro, por exemplo, um carro a etanol vai jogar em torno de 30 a 40 gramas de CO2, né? Dá um terço daquele CO2 que você está jogando com o mesmo, vamos chamar, com o mesmo motor, né? Só com algumas mudanças, especialmente na parte de alimentação, né, de combustível. Então, seriam mudanças pequenas, né, para um ganho, né, um ganho muito grande no ponto de vista de sustentabilidade. Né, e tem toda a indústria que eu falei na primeira resposta, né, que tem por trás desse contexto. Né, e a gente fazer uma migração para a eletrificação de uma hora para outra não seria, de fato, vamos dizer, sustentável do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de financeiro, econômico-financeiro. Né? Então, eu vejo que se a gente for pensar hoje no mercado premium, né, que são o segmento de carros mais caros, que a gente não tem uma indústria nacional aqui, desenvolvimento nacional, e a gente pode acontecer a migração da eletrificação dos países desenvolvidos para cá. Tá? Então, faz sentido, porém, para o mercado de volume, eu vejo ainda hoje muito espaço para os biocombustíveis e o desenvolvimento ao longo principalmente dos próximos 10 anos. Né? Então, eu diria que vai ter mercado tanto para o biocombustível quanto para os elétricos, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, sem titubear.